A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se essa palavra abençoar a sua vida, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, para que você receba sempre novos conteúdos edificantes como este. Assim, você nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar juntos na Carta de Filipenses, um livro escrito pelo apóstolo Paulo em meio às prisões, mas cheio de alegria, fé e esperança. Filipenses nos ensina que a verdadeira alegria não está nas circunstâncias, mas em Cristo. E que mesmo nos dias difíceis, podemos permanecer firmes no Senhor. Prepare o seu coração, aquiete a sua alma e permita que o Espírito Santo fale com você através dessa mensagem. Que esta palavra fortaleça a sua fé, renove a sua esperança e edifique a sua vida. Fique conosco, porque viver é Cristo e aquilo que Deus tem para falar hoje pode transformar a sua caminhada. Filipenses, capítulo 2. Identidade, serviço e graça. Paulo inicia a carta se apresentando não como apóstolo, mas como servo de Cristo, junto com Timóteo. Isso já revela o tom da carta, autoridade que nasce do serviço. Ele escreve à igreja de Filipos, incluindo líderes e diáconos, mostrando uma comunidade organizada e madura. A saudação não é apenas formal. Graça e paz são lembradas como dádivas que procedem diretamente de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, fonte de toda a vida espiritual. 3:11. Uma igreja que gera alegria e frutos espirituais. Paulo declara que toda lembrança da igreja desperta gratidão. Sua relação com os filipenses não é fria nem distante, mas profundamente afetiva. Ele ora com alegria porque vê neles uma parceria viva no Evangelho, desde o início da fé até aquele momento. Paulo demonstra confiança absoluta de que Deus não abandona obras pela metade. Aquele que começou a transformação espiritual na vida deles levará essa obra até o fim. Em sua oração, Paulo pede que o amor deles cresça, não apenas em intensidade emocional, mas em maturidade, conhecimento e discernimento, para que vivam de maneira íntegra, cheios dos frutos da justiça que glorificam a Deus. 12:18. Quando Deus transforma prisões em púlpitos, Paulo revela que sua prisão não enfraqueceu o Evangelho, mas o fortaleceu. Sua condição se tornou conhecida entre autoridades e pessoas influentes, tornando Cristo visível em lugares onde talvez jamais seria anunciado. Além disso, outros irmãos foram encorajados a pregar com ousadia. Paulo reconhece que alguns anunciam Cristo com motivações erradas, movidos por inveja ou rivalidade. Mesmo assim, ele se alegra, pois entende que Deus pode usar até intenções imperfeitas para cumprir seus propósitos. Para Paulo, a centralidade não está no mensageiro, mas na mensagem. 19:26. O dilema santo entre viver e partir. Paulo demonstra plena confiança de que sua situação está nas mãos de Deus. Ele sabe que as orações da igreja e a ação do Espírito produzirão libertação, seja ela física ou espiritual. Seu maior desejo não é preservar a própria vida, mas glorificar Cristo. Ele expressa uma das declarações mais profundas da fé cristã. Viver é Cristo, morrer é lucro. Estar com Cristo seria incomparavelmente melhor, mas permanecer vivo é necessário para o crescimento espiritual da igreja. Paulo revela um coração pastoral que coloca o bem dos irmãos acima do próprio desejo. 27:30. Um chamado à firmeza e coragem. Paulo exorta os filipenses a viverem de modo digno do Evangelho. A fé não é apenas crença interior, mas conduta visível. Ele o chama à unidade, à perseverança e à coragem diante da oposição. O sofrimento não é sinal de fracasso, mas parte do chamado cristão.
Assim como Paulo enfrenta lutas, os filipenses também participam dessa mesma batalha, sustentados pela graça de Deus. Filipenses, capítulo 2, 1-4. A base espiritual da verdadeira unidade. Paulo inicia o capítulo apelando para tudo o que os cristãos já experimentaram em Cristo. O consolo que vem da fé, o amor que restaura, a comunhão produzida pelo Espírito e a misericórdia que sustenta a vida cristã. Ele mostra que a unidade da igreja não nasce de regras externas, mas de experiências espirituais compartilhadas. A alegria de Paulo só seria completa se a igreja vivesse em plena harmonia, não baseada em interesses pessoais, mas em um mesmo propósito. Ele confronta diretamente o egoísmo e a vaidade, mostrando que ambos destroem a comunhão. A maturidade espiritual se revela quando o cristão aprende a considerar o outro com valor genuíno, colocando o bem do próximo acima do próprio orgulho. 5:8. O esvaziamento voluntário de Cristo Paulo apresenta o maior exemplo da fé cristã, a mente de Cristo. Jesus, sendo plenamente Deus, não se apegou à sua glória, nem usou sua posição divina para benefício próprio. Em um ato de amor incompreensível à lógica humana, ele escolheu se esvaziar, assumindo forma de servo. Cristo não apenas veio como homem, mas viveu em total humildade e obediência. Sua submissão não foi forçada, mas voluntária. Ele desceu até o nível mais baixo da condição humana, aceitando até mesmo a morte mais humilhante. Esse esvaziamento revela que o reino de Deus opera em direção oposta ao orgulho humano. Quem desce é exaltado. 9:11. A exaltação suprema de Cristo. Após a obediência perfeita, Deus responde com exaltação absoluta. Cristo é elevado acima de tudo e recebe o nome que está acima de todo nome. Essa exaltação não é simbólica, mas cósmica e eterna. Paulo declara que chegará o dia em que todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Essa confissão não será forçada, mas o reconhecimento inevitável da verdade. Tudo isso resulta na glória de Deus Pai, mostrando que a exaltação do Filho revela o plano eterno do Pai. 12:13. Uma fé que se desenvolve com reverência. Paulo exorta os filipenses a viverem a fé com responsabilidade espiritual. Ele os chama a desenvolverem sua salvação com temor e reverência. Não como quem tenta conquistar o favor de Deus, mas como quem responde à obra que Deus já iniciou. Ele esclarece que o esforço cristão não é independente da graça. Pelo contrário, é Deus quem opera dentro do coração humano, produzindo tanto o desejo quanto a capacidade de obedecer. A vida cristã é uma cooperação viva entre a ação divina e a resposta humana. 14:16. Brilhando em um mundo corrompido, Paulo orienta a igreja a viver sem murmurações e discussões inúteis, pois essas atitudes revelam imaturidade espiritual. Ele descreve o mundo como uma geração corrompida e distorcida, marcada por trevas morais e espirituais. Nesse contexto, os cristãos são chamados a brilhar como estrelas, refletindo a luz de Cristo. Isso acontece quando permanecem firmes na palavra da vida, vivendo de maneira coerente com o Evangelho. Para Paulo, uma igreja fiel é prova de que seu trabalho não foi em vão. 17:18. Alegria mesmo no sacrifício. Paulo compara sua vida a uma oferta derramada sobre o sacrifício da fé dos filipenses. Ele não vê o sofrimento como perda, mas como participação na obra de Deus. Mesmo diante da possibilidade da morte, Paulo se alegra e convida a igreja a compartilhar dessa mesma alegria. A verdadeira alegria cristã não depende das circunstâncias, mas da certeza de que a vida está sendo entregue a Deus. 19:24. Timóteo. Um coração alinhado com Cristo. Paulo apresenta Timóteo como um exemplo raro de caráter cristão. Diferente de muitos que buscam interesses próprios,
Timóteo se preocupa genuinamente com a igreja. Ele possui caráter provado, maturidade espiritual e um coração pastoral. Paulo o descreve como um filho na fé, alguém que serve ao evangelho não por obrigação, mas por amor. Timóteo representa a liderança moldada pelo caráter, não pela ambição. 25:30. Epafrodito, fé que arrisca a própria vida. Paulo fala de Epafrodito como irmão, cooperador e companheiro de lutas. Ele foi enviado pela igreja para servir a Paulo, mas acabou adoecendo gravemente, quase morrendo. Esse risco não foi imprudência, mas entrega total à obra de Cristo. Deus teve misericórdia dele e também de Paulo, evitando uma dor ainda maior. Paulo exorta a igreja a recebê-lo com alegria e a honrar pessoas assim, pois elas colocam a vida a serviço do evangelho. Epafrodito mostra que a fé verdadeira se manifesta em sacrifício prático. Que a paz do Senhor permaneça sobre a sua vida. Se essa palavra falou com você, edificou a sua fé ou trouxe paz ao seu coração, eu te peço, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você continue recebendo conteúdos que fortalecem a nossa caminhada com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. O seu apoio nos ajuda a alcançar mais vidas e a levar a palavra do Senhor ainda mais longe. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza em paz. Permaneça firme na fé, confiante no Senhor, porque viver é Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.